Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Cidades do Nordeste retomam a vacinação depois de vários dias sem aplicar a primeira dose. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL, volta para a cadeia por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Marcelo, o deputado está preso no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói, aqui na região metropolitana do Rio. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes aqui no Brasil TV. E você vai ver também que o mercado de aluguel atravessa um momento difícil. Marcelo, tá ruim para o inquilino que paga e tá ruim para o dono que fica com o apartamento vazio. Sabe o que salva nessa hora? A renegociação. Já já eu explico tudo aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 25 de junho, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com a expectativa pela retomada da vacinação em capitais do Nordeste. Aracaju está com a primeira dose suspensa há 4 dias. Rafael Carvalho. Oi, Marcelo. Hoje é o 4º dia sem aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Aracaju. A capital sergipana suspendeu a vacinação na segunda-feira, quando imunizava pessoas de 40 anos de idade. Já a imunização da segunda dose continuou sendo realizada normalmente. A Prefeitura de Aracaju decidiu então antecipar o cronograma para pessoas que estavam com a segunda dose marcada até o dia 30 de junho. A ideia é aproveitar a estrutura dos pontos de vacina e aumentar o número de pessoas já completamente imunizadas. Ontem, Sergipe recebeu 47.500 doses da Coronavac e Janssen. E nesta sexta também chegaram doses da Pfizer. Com a nova remessa, a Secretaria da Saúde de Sergipe começa a distribuição das vacinas neste sábado. Até agora, Aracaju vacinou mais de 250 mil pessoas com a primeira dose, o que representa 38% da população. Marcelo? A Prefeitura de Aracaju anunciou durante a tarde que vai retomar a vacinação amanhã para pessoas de 39 anos. Salvador ficou 2 dias sem aplicar nenhuma dose. As informações com Mauro Anchieta. Desde quarta-feira, Salvador não vacinava ninguém contra a Covid-19. Mas ontem a Bahia recebeu novas remessas que totalizaram 436 mil doses, inclusive pela primeira vez da Janssen, a vacina da dose única. Desse total de doses, Salvador ficou com 75 mil e isso possibilitou então a retomada da primeira dose hoje. O dia começou com filas nos 8 postos de vacinação que estão funcionando na capital baiana. São locais com vacinação pelo sistema drive-thru e também tradicional. Nesta sexta, a Prefeitura só está vacinando pelo critério de idade. Começam a ser imunizadas as pessoas com 46 anos ou mais. O horário hoje será estendido até 9 da noite para compensar os dias parados durante a semana. A campanha de vacinação vai continuar amanhã e no domingo. O público a partir de 45 anos já vai poder tomar a vacina contra a Covid. A cidade também retomou hoje a aplicação da segunda dose, que também ficou 2 dias parada, mas não por falta de imunizantes. Aconteceu que antes do São João, a Prefeitura antecipou a vacinação das pessoas com data marcada para tomar a dose de reforço até o dia 30 de junho. E como muita gente viajou no feriado, a procura seria pequena. Natal vai voltar a aplicar amanhã a primeira dose. Sérgio Henrique Santos. Olá, Marcelo. Depois de 2 dias com a vacinação de primeira dose suspensa para o público em geral, Natal retoma a aplicação do imunizante contra a Covid-19 neste sábado e domingo. É o chamado arraiá da vacinação, que acontece das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, em 6 drives e 35 salas de vacinação. Poderão receber a primeira dose todos os grupos prioritários e as pessoas sem comorbidades com mais de 47 anos de idade. Os profissionais de educação também serão vacinados. Para este público da educação, a vacinação acontece em 2 pontos extras para evitar aglomerações. A segunda dose da vacina de Oxford será aplicada a todas as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 2 de abril. Marcelo Cosme. Seguimos falando do Nordeste. Cidades de Pernambuco começaram a receber as primeiras doses da vacina da Janssen hoje. Luna Markman. Oi, Marcelo. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Pernambuco distribuiu 62.250 doses da vacina Janssen para 6 municípios. Além do Recife, receberam Caruaru e Garanhuns, no agreste do estado, Arco Verde, Serra Talhada e Afogados da Engazeira, no Sertão. Recife foi a cidade que recebeu a maior quantidade, 31 mil doses. Bem, essa foi a primeira vez que Pernambuco recebeu vacinas da Janssen. Elas chegaram na quinta-feira.
chegou à metade do que havia sido combinado inicialmente com o Ministério da Saúde. O primeiro lote, com 1,5 milhão de doses compradas pelo Ministério da Saúde, chegou ao país na terça-feira e pode ser usado até agosto. A Janssen é a vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson e apresentou eficácia de 85% para os casos graves. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, municípios que não receberam a Janssen serão recompensados com mais doses da Pfizer. Chegaram quase 95 mil unidades da Pfizer na quinta-feira, aqui a Pernambuco. Também chegaram 117.800 unidades da Coronavac. Essa vacina será usada para imunizar guardas municipais, trabalhadores do transporte coletivo e também pessoas privadas de liberdade. Marcelo. Caruaru, no agreste pernambucano, foi a cidade que recebeu maior quantidade de doses da vacina da Janssen. Eliakim Oliveira. Oi, Marcelo. Pernambuco recebeu 62.250 doses da vacina da Janssen. Essas doses fazem parte de um primeiro lote recebido no país de pouco mais de 1,5 milhão de doses. Aqui no estado, as vacinas foram distribuídas para a capital, Recife, para as cidades de Caruaru e Garanhuns, no Agreste, Arco Verde, Afogados da Engazeira e Serra Talhada, no Sertão. No interior, Caruaru recebeu a maior quantidade de doses, foram 16.230. Aqui na cidade, a Prefeitura iniciou um pré-cadastramento para trabalhadores em educação a partir de 18 anos e outro para a população em geral a partir de 30 anos. Com esses dados, a Prefeitura fará uma espécie de censo para ter uma ideia mais precisa de quantas pessoas estão nesses grupos. E aí sim, ampliar a vacinação, que hoje está para pessoas a partir de 49 anos e para 40 anos para o grupo prioritário. Até o momento, pouco mais de 100 mil pessoas já receberam a primeira dose aqui em Caruaru, o que corresponde a quase 30% da população. Marcelo. A Prefeitura de Fortaleza suspendeu o envio de mensagens a quem deve tomar a vacina neste fim de semana. Quem nos explica é o Alessandro Torres. Oi, Marcelo. Os moradores de Fortaleza não vão poder contar neste fim de semana com as mensagens de WhatsApp que confirmam a vacinação das pessoas agendadas e chegam diretamente ao celular indicado no cadastro. A Prefeitura informou que houve problemas técnicos e administrativos que impossibilitam o envio das mensagens pelo aplicativo. A Secretaria Municipal de Saúde não deu uma previsão para que as mensagens voltem a ser enviadas. E, por enquanto, quem está prestes a ser vacinado deve consultar o nome diretamente no portal da Secretaria da Saúde de Fortaleza ou no site Vacine Já. Em Fortaleza, 37% da população já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid. Marcelo. Nossa última parada no Nordeste é Maceió, que começou a maratona de 60 horas de vacinação nos postos drive-thru. Ricardo Amaral. Oi, Marcelo. Para acelerar a vacinação contra a Covid-19 aqui em Maceió, a Prefeitura iniciou hoje um mutirão de 60 horas nos postos drive-thru. A imunização começou às 9 da manhã e vai seguir direto, sem interrupção, até às 9 da noite de domingo. Hoje, a capital alagoana está aplicando a primeira dose em pessoas com 46 anos sem comorbidades. Já amanhã, a vacinação vai ser ampliada para 44 anos. Pessoas de grupos prioritários convocados anteriormente e que ainda não foram vacinadas também podem procurar os postos. O ônibus da vacina também continua percorrendo a cidade e imunizando a população. Esse avanço só foi possível por causa do novo lote com mais de 100 mil doses de vacinas que Alagoas recebeu ontem. Além da Coronavac e da Pfizer, o estado também recebeu doses da Janssen, que foram distribuídas aos municípios. Até agora, quase 1 milhão de alagoanos receberam a primeira dose e mais de 330 mil foram imunizadas com a segunda. Marcelo? No Acre também tem mutirão de vacinação. Ana Paula Xavier. Oi, Marcelo. Então, a boa notícia aqui no Acre é que o governo do estado está fazendo um mutirão no centro da cidade, das 8 às 22 horas, para vacinar pessoas com a segunda dose da AstraZeneca. O que chama a atenção nesse chamamento é a antecipação da segunda dose. Pessoas que tomaram a primeira dose no prazo de 45 dias já podem tomar a segunda. A ideia é completar a imunização do maior número de pessoas aqui na capital. Além disso, em mais 11 unidades de saúde, tem vacina para a primeira dose para o público sem comorbidades a partir dos 37 anos. É uma boa iniciativa, não é, Marcelo? Muito bom. E agora a gente vai lá para o sul do país. Curitiba retomou hoje a vacinação por faixa etária. Wesley Cunha.
Olá, Marcelo. Olá, você que está nos acompanhando. Hoje aqui em Curitiba puderam tomar a vacina as pessoas com 49 anos completos. E amanhã, sabadão, é a vez de quem tem 48 anos completos. Nesses 2 dias, a Prefeitura espera vacinar cerca de 30 mil pessoas. A imunização foi retomada depois de 2 dias da cidade ter suspensa a vacinação para esse grupo sem comorbidades por faixa etária. E a Prefeitura disse que isso foi possível depois da chegada de 47.205 doses de vacinas das mais de 439 mil que vieram para o Paraná. Depois que esse pessoal de até 48 anos for imunizado, a Prefeitura vai fazer um balanço para saber se tem doses disponíveis para chamar mais uma faixa etária ou então se depende da chegada de mais doses de vacinas aqui para a capital paranaense. Lembrando que a estratégia do governo do estado, de acordo com o cronograma que foi divulgado, deve vacinar toda a população adulta até o final de setembro. Mas ontem o secretário de Estado da Saúde falou em entrevista coletiva que 80% da população acima de 18 anos deve receber pelo menos a primeira dose do imunizante até o final de agosto. É com você aí no estúdio. O Pará antecipou a previsão de vacinar toda a população acima de 18 anos. Jaleila Messias. Olá, Marcelo. O Pará deve aplicar a primeira dose da vacina anti-Covid em todos os adultos com mais de 18 anos ainda no mês de agosto. A previsão anterior era que isso ocorresse até o fim de setembro. Segundo o governador, essa antecipação em 1 mês no calendário de vacinação foi possível pela chegada de novas remessas de vacinas ao estado. Até o momento, o Pará recebeu mais de 4 milhões de doses de vacinas anti-Covid. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, cerca de 2,2 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante e pouco mais de 1 milhão de paraenses tomaram a dose de reforço. Marcelo. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai começar a vacinar mulheres que estão amamentando. Elas entram no calendário já na próxima segunda-feira, como conta a Ana Paula Santos. Olá, Marcelo. Tem novidade no calendário de vacinação aqui na capital do Rio de Janeiro. A partir da próxima segunda-feira, as lactantes poderão receber as doses da vacina, mas para isso será necessário levar um comprovante até cada ponto de vacinação. Hoje, sexta-feira, foi o dia dos homens com 48 anos. Amanhã, sábado, de acordo com o calendário, as pessoas com 48 anos ou mais e também aquelas que tenham comorbidades podem procurar os locais para receber o imunizante. Nós também temos a informação de que todos os dias gestantes e mulheres que tiveram filhos até 45 dias também podem procurar pela vacina. Seguindo o calendário, na semana que vem, vocês vão ver aí no telão, é a vez das pessoas com 47 anos, começando com as mulheres na segunda-feira, os homens na terça, depois no dia 30, as pessoas com 47 anos ou mais, tendo uma repescagem para essa faixa etária. No dia 1º de julho, as mulheres com 46 anos. No dia 2, os homens com 46. E no dia 3, mais uma repescagem para as pessoas com 46 anos ou mais. Vocês vão acompanhar também aí no telão as imagens da chegada das doses pelo aeroporto Santos Dumont. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no mesmo avião veio um carregamento com lotes da Janssen e também da vacina Coronavac para aplicação aqui na capital e no estado. Marcelo. A ocupação dos leitos de UTI para Covid voltou para o alerta vermelho na capital mineira. Manuela Borges. Oi, Marcelo. Olha, ainda tem gente esperando na fila por um leito de UTI Covid, mas mesmo assim a Prefeitura reduziu o número de leitos. São 45 leitos a menos. Na última segunda-feira, eram 1.023 leitos exclusivos para a Covid-19 em toda a BH, juntando hospitais da rede pública e também suplementar. E já ontem esse número caiu para 978 leitos. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid aqui na capital está no alerta vermelho, 71,1%. E a Prefeitura disse o seguinte, que a redução no número de leitos foi feita porque houve uma estabilidade das taxas de ocupação e também tendência de queda que foi apresentada no boletim epidemiológico. A Prefeitura também disse que essa motivação é também por falta de recursos humanos, essa dificuldade com as equipes de saúde.
Agora, um outro assunto que também é destaque na saúde aqui em Minas Gerais é que depois de 4 meses, o governo de Minas liberou as cirurgias eletivas no estado. A prefeitura aqui da capital informou o seguinte, que as cirurgias serão retomadas ainda nesta semana. A determinação do estado segue a recomendação do Comitê Extraordinário Covid-19 e os procedimentos, que estavam suspensos desde fevereiro, finalmente agora vão ser retomados. Essa medida havia sido tomada, por causa da lotação dos hospitais com pacientes diagnosticados com a Covid-19. Essa liberação das cirurgias eletivas deve seguir, então, a orientação de cada onda do Minas Consciente. Vale lembrar que os mutirões para a realização de cirurgias eletivas seguem proibidos. As recomendações valem para as redes pública e privada. Hoje, 12 das 14 macro-regiões aqui de Minas continuam na onda vermelha. Marcelo. Bonito, cidade turística do Mato Grosso do Sul, olha só, vai aplicar uma multa pesada para quem promover aglomeração. Cláudia Geiger. Oi, Marcelo. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da cidade de Bonito, que fica a 297 quilômetros aqui de Campo Grande. E por esse decreto, as pessoas que forem flagradas podem pagar uma multa de até R$10 mil. O decreto deixa bem claro quais são as pessoas que podem ser multadas. Os proprietários de estabelecimentos que promoverem festas, aglomerações, também aquelas pessoas que estejam em rodas de tereré, que é o mate gelado, ou de chimarrão, ou até mesmo para fumar narguilé, ou então se aglomerem com pessoas que não sejam moradores do local. Além dessa medida, em Bonito estão suspensos os alvarás para funcionamento de bares, festas, feiras, exposições, entre outros eventos que possam provocar a aglomeração. Mesmo com as restrições, o decreto continua permitindo shows ao vivo, mas esses locais precisam seguir os protocolos de biossegurança. Bonito é um dos principais destinos e atrativos de ecoturismo do Brasil. No caso dos atrativos, dos passeios, das operadoras e das agências de turismo, o funcionamento está mantido, mas com a restrição de, no máximo, 70% da capacidade. Marcelo. A seguir, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL, volta para a cadeia por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver também que o mercado de aluguel atravessa um momento difícil. A gente volta já. O Brasil TV está de volta com a força-tarefa montada para prender Lázaro Barbosa, que está foragido há 17 dias. 2 homens foram presos suspeitos de facilitar a fuga do bandido. Gabriel Garcia. Oi, Marcelo. Os 2 homens presos pela força-tarefa devem responder por facilitação de fuga e porte ilegal de arma. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles já tinham recebido uma denúncia de que Lázaro Barbosa poderia estar naquela fazenda que faz parte aqui do distrito de Girassol. Quando eles chegaram nessa fazenda ontem à tarde, eles viram um vulto preto correndo e avançaram, entraram na fazenda. Chegando lá, eles prenderam o fazendeiro e o caseiro. O fazendeiro não quis falar nada em depoimento para os policiais, mas o caseiro contou que estava sendo ameaçado de morte para deixar Lázaro Barbosa nessa fazenda e que ele estava dormindo lá desde sexta-feira da semana passada. Era nessa fazenda que a mãe de Lázaro já trabalhou. Os 2 foram presos e levados para a delegacia e também ouvidos. E as buscas continuam em um cerco de mais de 24 horas para procurar por Lázaro Barbosa. Os policiais fazem um verdadeiro pente fino nessa região de chácaras que faz parte aqui do distrito. Enquanto isso, os moradores continuam apreensivos, já que vai chegando ao fim o 17º dia de buscas pelo criminoso. Eu volto com você no estúdio, Marcelo. A Polícia Federal fez hoje uma operação para combater o tráfico de drogas sintéticas na fronteira com a Guiana Francesa e o Suriname. O Salgado Neto tem os detalhes para a gente direto lá de Macapá. Olá, Marcelo. Em Oiapoque, no extremo norte do Amapá, a Polícia Federal fez uma operação para combater esse crime na fronteira com a Guiana Francesa. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma casa no município. Segundo a PF, esses entorpecentes vêm da Guiana Francesa e Suriname e entram no Brasil em pequenas embarcações. De acordo com as investigações, um brasileiro que mora em Oiapoque seria o principal fornecedor das drogas sintéticas em festas que ele mesmo promove no município.
Alguns desses eventos são feitos em casas noturnas e também em locais clandestinos, ignorando-se, inclusive, as restrições de saúde pública no período de pandemia. Os envolvidos podem responder por tráfico internacional de drogas, com pena que pode chegar a 25 anos. É com você, Marcelo. Em Vitória, a polícia investiga de onde partiu o tiro que matou um menino de apenas 5 anos. Kaique Verli. Oi, Marcelo. Jonathan Pereira, de 5 anos, morreu depois de ficar 3 dias internado aqui no Hospital Infantil de Vitória. A família confirmou a morte da criança na noite da última quarta-feira. O menino foi enterrado hoje de manhã. Ele foi baleado durante um tiroteio em Vila Velha, município da Grande Vitória. Nesse tiroteio, um outro homem foi morto e uma mulher ficou ferida. Jonathan foi atingido na cabeça enquanto brincava na rua, na porta da casa da babá. O caso é investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Mas, segundo a polícia, até o momento, ninguém foi preso. Marcelo. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL, foi novamente preso no Rio de Janeiro e por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. André Coelho. Olá, amigos do Brasil TV. O deputado Daniel Silveira passou a primeira noite dele de volta à cadeia. Ele foi preso na tarde de ontem em Petrópolis, na região serrana do Rio, por determinação do Supremo Tribunal Federal, que o acusa de desrespeitar mais de 30 vezes o uso da tornozeleira eletrônica. Daniel Silveira fez exame de corpo de delito no IML, passou pela sede da PF e veio para cá, para o Batalhão Especial Prisional. O celular do deputado também foi apreendido, mas ele se negou a dar a senha para os agentes. O parlamentar já havia sido preso em fevereiro por publicar um vídeo em que fez apologia ao AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, e pediu a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é proibido pela Constituição. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro cita que entre as violações estão aí 4 relacionadas ao rompimento da cinta ou lacre, 22 pertinentes à falta de bateria e 5 referentes à área de inclusão, ou seja, Daniel Silveira não ficou restrito à área determinada pela Justiça. O ministro também explicou que havia fixado uma fiança de R$100 mil no dia 10 de junho, que deveria ter sido depositada em 48 horas, mas não foi. O deputado também foi levado para um hospital antes de vir para o presídio para avaliar uma lesão na perna, já que ele está usando uma bota ortopédica. Os advogados do parlamentar apresentaram 2 pedidos de habeas corpus e disseram que ele está mal acomodado no presídio, sem condições de se recuperar da lesão. Daniel Silveira também é alvo de um processo no Conselho de Ética que pode terminar com a cassação do mandato dele. Volto ao estúdio do Brasil TV. Em Araçatuba, no interior de São Paulo, a polícia vai investigar como injúria racial um comentário preconceituoso numa postagem nas redes sociais. Thaís Gomes. Oi, Marcelo. Aqui em Araçatuba, interior de São Paulo, um apresentador de um programa de entretenimento nas redes sociais fez uma publicação pedindo a indicação de um menino negro para participar de uma gravação. A criança faria o papel de Vinícius quando garoto. Um internauta fez um comentário preconceituoso e essa não foi a primeira vez que o apresentador foi ofendido pelo homem. Rodrigo Francelino conversou com a nossa equipe por telefone e disse que conhece o Vinícius desde criança e sempre brincou assim com ele, que foi uma brincadeira infeliz e que já pediu desculpas para o Vinícius e que todo o esclarecimento será feito à polícia. Vinícius registrou o boletim de ocorrência e vai apresentar os prints dos comentários à polícia. O delegado que acompanha o caso disse que o inquérito será aberto por injúria racial. Isso é crime, isso é muito grave, isso além de ser uma questão legal, porque é crime, isso é imoral, porque no século XXI ainda existe pessoas com essa mentalidade. Então isso tem que ser coibido e caso venha a ocorrer, procure a Polícia Civil para registrar a ocorrência, que vai ser investigado e esse indivíduo será punido. Não pode passar uma ofensa tão grave nos dias atuais. Marcelo. O mercado de aluguel passa por um momento difícil. O imposto que é usado como base para o reajuste anda alto. O Ari Peixoto conta pra gente que o que salva nessa hora é a velha e boa renegociação. Olá, Marcelo. Aqui no Rio, donos de imóveis e inquilinos estão usando o bom senso na hora de sentar à mesa para renegociar os valores do aluguel. E tem sido bom para os dois lados. Tem gente que está conseguindo manter o valor do aluguel no mesmo patamar do ano passado. Negociei, conversei e tudo mais, e a gente conseguiu se resolver, eu continuar no imóvel
e ele me isentou desse ajuste. Isso que a Fernanda fez está sendo recomendado também aos donos de casas e apartamentos pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis, principalmente porque alguns bairros da cidade estão com a mais alta taxa de imóveis vazios dos últimos 5 anos. E quando a palavra de ordem é renegociar, o resultado pode ser bem melhor do que simplesmente manter os mesmos valores do contrato anterior. Pode ser até uma redução no valor. Não reajustar e, em alguns casos, ainda reduzir o valor. Ainda recomendamos isso. Tá? É uma questão de bom senso, para não deixar o imóvel vazio, o locatário mudar, procurar um mais barato. Então, se é um inquilino bom, principalmente pagando em dia, faça a conta. Marcelo, o Conselho Regional de Corretores do Rio acredita que até dezembro deste ano nada vai mudar, que só a partir do primeiro semestre de 2022 o panorama pode começar a melhorar, mas, e é bom deixar isso bem claro, tudo vai depender da recuperação da economia. Voltamos com você. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que você vai ter outras notícias logo mais no Jornal Nacional, que começa às 8h30 da noite pelo horário de Brasília. Boa noite e bom fim de semana.